E para exemplificar uma aplicação dessa validação de dados, eu vou utilizar como base essa tabela de vendas que a gente desenvolveu no nosso primeiro relatório. Nós também utilizamos ela para fazer diversas análises no nosso modo intermediário de ação. Sendo assim, eu vou copiar essa minha informação aqui com o atalho Ctrl+T, Ctrl+V, Ctrl+O para abrir uma nova planilha e Ctrl+V. Pronto, já temos a nossa informação aqui. Vou clicar aqui e dar um clique duplo em alguma coluna para que a gente tenha ela toda formatada. E agora eu vou revisar alguns conceitos com vocês. Bem, como a gente já aplicou fórmulas lógicas na nossa planilha, a gente viu que quando a gente escreve Cooper, por exemplo, sempre da mesma maneira, a gente sempre vai contabilizar ela. Porém, se a gente deixar para o nosso usuário inserir essa informação, ele colocar Cooper com um O só, por exemplo, a gente não vai contabilizar esse valor. Isso pode acontecer com qualquer um desses modelos aqui de carro, e também pode acontecer que, caso você tenha uma lista fechada de veículos que podem ser inseridos na sua planilha e o seu usuário não tem um tipo de limitação do que ele pode colocar, pode ocorrer de a gente ter um modelo que a gente não tinha na nossa lista inserido na nossa planilha. Ou até mesmo ele pode colocar a cor no lugar do modelo, pedindo que a gente consiga fazer análises ou que a gente entenda que tipo de informação que a gente está lidando. E é para isso que a gente utiliza a validação de dados. Ou seja, a gente vai validar o que a gente vai inserir na nossa célula. E como é que a gente faz isso? Nesse exemplo, eu vou possuir essa lista de veículos que podem ser inseridos na minha planilha. Eu quero que ela seja aplicada nessa minha coluna da tabela. Como que a gente faz isso? Primeiramente, nós vamos vir aqui, selecionar o nosso intervalo onde estão os nossos dados da tabela. Vamos vir aqui em Dados. Então, vamos vir em Validação de Dados. Clicando aqui, a gente clica na primeira opção. Então, o Excel vai abrir essa mensagem para a gente aqui. E como que ela funciona? Aqui, você tem um critério de validação. É aqui que você vai colocar o que o Excel tem que analisar para então permitir ou não que aqueles dados sejam inseridos. Por padrão, o Excel permite qualquer valor nessas nossas células. Mas a gente pode clicar aqui. Então, nós temos diversas maneiras de filtrar o que a gente vai colocar nelas. Por exemplo, se a gente colocar no número inteiro, nós vamos ter um valor mínimo e um valor máximo. Se você estiver colocando a nota de um aluno, por exemplo, que nem a gente já fez um exemplo de boletim aqui no nosso curso, você pode colocar o mínimo 0 e o máximo 10. Sendo assim, você não vai acabar colocando um 11, por exemplo, devido a um erro de digitação. Além do mais, você pode clicar aqui em Dados e você também tem outras opções. Por exemplo, valores maiores do que. E ele vai apresentar apenas o mínimo que você vai inserir aqui, para que você possa colocar apenas valores maiores que esse mínimo dentro dessa sua célula. Outra opção que a gente pode utilizar é a de data, onde a gente pode limitar com que o nosso usuário possa colocar apenas datas de um ano específico dentro dessa nossa planilha. Mas para o nosso objetivo, a gente vai ter que utilizar essa opção aqui, de lista. Quando você clica nessa opção, você pode utilizar ela de duas maneiras. Você pode escrever aqui os seus dados e você também pode selecionar eles aqui na sua planilha. Nesse caso, você pode simplesmente arrastar a sua informação ou você pode clicar nesse botão aqui. Então você seleciona quais valores você vai poder colocar nessa sua célula. Vem aqui e maximiza através desse botão novamente e dá OK. Quando você faz isso e clica em alguma célula daquele intervalo que você colocou essa validação, você vai ver que a gente tem essa setinha aqui. O que significa? Quando você clica nela, ele vai te mostrar as opções que você tem para preencher os valores dessa célula. E se você tentar colocar algum valor que não pertence àquela lista, você vai mostrar essa mensagem de erro para a gente. E falando em mensagem de erro, se a gente selecionar novamente esse nosso intervalo e vir aqui em validação de dados, a gente vai ver que nós também temos o alerta de erro. Com essa opção, você pode escolher o que o Excel vai mostrar para o seu usuário quando ele colocar um valor que está fora do seu intervalo. O Excel já tem por padrão essa configuração aqui, onde ele mostra esse símbolo de erro, e o estilo significa a maneira que ele vai lidar com aquele erro. Ou seja, se você clicar em parar, ele não vai deixar colocar aquela informação. Se você colocar em aviso, ele vai apenas notificar o usuário que ele não pode colocar aquele valor, porém ele vai deixar colocar naquela célula. E um exemplo disso é, se eu escrever alguma coisa aleatória aqui e apertar Enter, o Excel vai mostrar essa mensagem aqui, que não chega a ser um erro, ele é um aviso, porque ele permite que a gente clique nessa opção sim, então a gente tem um valor fora da nossa lista aqui na nossa planilha. Agora, relembrando a importância da gente ter esses dados aqui formatados como uma tabela, é que se eu colocar um carro do ano 2015 aqui, por exemplo, e vier selecionar o modelo, ele já vai puxar essa formatação, onde a gente pode colocar apenas os modelos que estão nessa lista. Se eu vier uma célula de baixo que não está presente nessa minha tabela, ele não vai aparecer essa opção. Porém, um problema comum que as pessoas enfrentam ao utilizar essa fórmula é que, quando você define uma lista, apenas aqueles valores fixos estarão disponíveis para colocar na sua célula. Se você vier e colocar um teste aqui, por exemplo, e então procurar ele aqui nas opções de preenchimento, você não vai encontrar. Por quê? Aquela lista é fixa. Mas há uma maneira de você corrigir esse problema. Lembrando que há diversas maneiras de você definir como que você vai permitir com que o seu usuário coloque os dados na planilha, e essa aqui é uma opção que eu costumo utilizar. E essa opção vai levar em conta uma fórmula que pode ser muito utilizada no seu dia a dia, principalmente quando você precisa resolver problemas que você não está conseguindo através das fórmulas comuns do Excel, que é a fórmula indireta. E o que essa fórmula faz de tão importante? Primeiro, a gente tem que relembrar que quando a gente selecionou esse nosso intervalo aqui de dados,
a gente fixou do K3 até o K18 as informações que eu poderia colocar na minha planilha. Mas caso você queira um intervalo dinâmico, onde, por exemplo, se você colocar mais uma informação aqui que vai utilizar a célula K19, ele atualiza automaticamente, primeiramente você vai precisar definir qual que é seu intervalo e dar uma lógica para que ele entenda quando você inserir um valor novo ou não. Para especificar esse intervalo, eu vou colocar igual, vou abrir aspas, colocar a primeira célula que a gente tem nessa nossa lista, que no meu caso é K3, vou colocar os 2 pontos para dizer que é o intervalo, ou seja, de K3 até uma outra célula. Vou colocar K novamente, porque os meus dados continuam nessa minha coluna. Então, eu vou fechar essas minhas aspas. Agora, eu vou colocar um E comercial. Então, eu vou contar os valores que eu tenho nesse meu intervalo aqui. Uma maneira de você colocar um intervalo grande sem ter que ficar arrastando a célula é simplesmente vindo aqui na sua barra de fórmulas, em vez de 18, você coloca um 0, por exemplo. Vira 180. Dessa maneira, o Excel vai analisar todas essas 180 linhas. Caso você precise de mais, você pode simplesmente colocar mais um 0 e então ir até a 1800. Agora, quando a gente aperta Enter, a gente tem esse resultado aqui. K13 até K16. Porém, a gente está vendo que os meus dados eles vão até K18. Uma maneira da gente corrigir esse problema é simplesmente vir aqui e colocar mais 2. Pronto. Por que a gente colocou esse mais 2? Porque a gente tem essas duas células aqui que estão com conteúdo, porém não fazem parte da minha lista. Sendo assim, nós já temos esse nosso intervalo. Caso eu venha e adicione mais algum valor, a gente vê que a nossa fórmula acompanha automaticamente qual que é esse nosso intervalo. Agora, voltando à parte de validação de dados, a gente vem aqui, seleciona esse nosso intervalo novamente e vamos alterar a maneira que a gente fez essa validação. Em vez de colocar essa lista fixa, você apaga esse valor e coloca a forma indireto. Quando você faz isso, você abre parênteses e seleciona essa célula onde está o seu intervalo. Depois fecha parênteses e aperta OK. Como é que funciona? Se a gente verificar aqui, a gente tem o teste e o ADT. Se eu colocar mais alguma coisa aqui, ele vai automaticamente puxar esse valor aqui para a minha lista. E agora a gente pode utilizar mais um conceito que você já aprendeu aqui no curso, que é usar uma fórmula dentro de uma fórmula. Ou seja, se a gente já tem esses nossos valores aqui, o que a gente precisa fazer? A gente vai ter que fixar esses nossos intervalos, ou seja, do K3 até o K180, apertar Enter, depois eu venho, copio essa minha fórmula aqui, vou voltar aqui na nossa validação de dados. Então, eu vou pegar esse igual indireto e em vez de deixar esse K1 aqui fixado, entre parênteses, eu vou colocar aquela minha outra forma. Então, eu vou apertar OK. E agora a gente vê que o resultado é o mesmo. Porém, caso a gente coloque mais um valor, a gente continua tendo a adição e você não tem a necessidade de utilizar mais essa fórmula aqui em cima. Ou seja, você liberou espaço na sua planilha e manteve ela de uma maneira com que ela continue atualizando os valores conforme você for aumentando essa sua lista. Lembrando que você pode colocar essa lista aqui em outra aba da sua planilha. Isso é muito útil quando você quer ter uma aba onde apenas você tem acesso a essas listas, onde apenas você vai poder alterar essas informações, impedindo que o seu usuário coloque os dados para então colocar eles de maneira errônea aqui na sua tabela de dados. Além disso, você pode utilizar outras planilhas como intervalo. Porém, vai ficar um pouco mais complicado para você fazer essa questão da validação através de fórmulas, que é o que a gente fez através do indireto. Então, a minha recomendação é que você utilize na mesma aba, porém você pode ocultar esse valor e proteger a planilha assim como você já aprendeu no nosso curso.